para gravar. Beleza. Então tá. A bainha de melina vai ser uma capa. E aí essa capa vai fazer o quê? Ela simplesmente vai auxiliar na velocidade. Tá? Os neurônios mielinizados, que são praticamente todos os nossos neurônios, eles vão ter uma velocidade de propagação maior. Aqui vocês não precisam entender como isso funciona. Só guarda a informação que a velocidade é mais rápida. Gente, o impulso nervoso, ele consegue adquirir uma velocidade de 700 km por hora. 700 km por hora. Vocês têm noção do que é isso? É muito rápido. Por isso que a gente sente as coisas instantaneamente. Por isso que quando alguém toca em mim, eu já percebo que a pessoa está tocando. Porque olha a velocidade que esse estímulo vai percorrer. Se fosse no aberto, em 1 hora ele percorreria 700 quilômetros. Imagina alguém tocando aqui no meu braço. Quanto tempo não vai demorar para ele percorrer do meu braço até o meu cérebro, que é o quê? Centímetros. Centímetros. Muito rápido. Por isso que essas coisas são instantâneas. Samuel, não tem reparação, cara. Foi a conversa que a gente teve na semana passada. Por se tratar de um tecido muito especializado, a regeneração dele não existe. A regeneração dele é baixíssima e muito difícil de acontecer. É muito difícil um corpo de uma pessoa adulta ter alguma célula que tenha a capacidade de se tornar isso daqui. Então, neurônios e músculos são uma coisa que, se a pessoa perder, ela não regenera. Ela não recupera mais. Aumenta a velocidade do impulso. Ela faz com que o impulso percorra o axônio mais rápido. Pera aí, Felipe. Felipe. Guarda essa perguntinha para daqui a pouco, cara. Guarda essa perguntinha para daqui a pouco, que ela vai ser muito interessante. A questão do álcool não tem nada a ver com a bainha de melina. Espera um minutinho que a gente vai falar sobre isso e vai falar sobre droga também. Tá? Guarda essa pergunta, daqui uns 20 minutos você me refaz ela. Bom, seguinte. Então, entendemos aqui o que vai acontecer. O meu dendrito vai pegar um estímulo, esse estímulo vai ser passado pelo dendrito até chegar na pontinha do axônio. Tá? Como que isso funciona? Agora é a parte que vai doer a gente um pouco. Tá? Agora é uma parte que é chata, eu confesso para vocês que eu não entendo o motivo disso ser exigido de vocês. Tá? Por que eu não entendo o motivo de ser exigido de vocês? Porque a gente não pode explicar isso plenamente. Em nível de ensino médio, a explicação ela não fica 100%. Nós precisaríamos entrar em alguns mecanismos que são muito específicos e aí vocês só veriam esses mecanismos no ensino superior. Então, vamos tentar fazer aqui um joguinho. É o seguinte, ó. Como que vai funcionar a passagem desse estímulo? O meu dendrito aqui em cima pegou o estímulo, passou pelo corpo, caiu no axônio e agora, ó, pá, show. Lembra uma informação que eu dei aqui atrás, ó? É uma corrente elétrica. Não sei se vocês já tiveram eletricidade em física, mas o que é eletricidade? Agora eu vou pedir licença um pouco, porque eu vou falar tanto de física quanto de química. O que é eletricidade? A eletricidade, ela nada mais vai ser do que uma alteração na composição das partículas de um átomo. Vocês veem lá que tem átomos, e aí o átomo ele vai ter próton e nêutron no núcleo, e ele vai ter os elétrons rodeando isso tudo na eletrosfera. Tranquilinho. Um átomo normal, ele tem a mesma quantidade de partículas. Show. Só que o que pode acontecer? Eu posso mudar essa quantidade. Eu posso colocar mais elétrons. Eu posso tirar elétrons daquele lugar.
Então, a eletricidade é quando eu mexo na composição de elétrons de um átomo. Isso. Beleza. E aí, se eu vou lá e, retiro um elétron, aquele corpo fica positivo porque um próton lá do núcleo ficou sobrando. E se eu vou lá e adiciono um elétron, aquele corpo fica negativo porque esse elétron que eu adicionei não vai ter próton no núcleo para anular ele. Tranquilo. Sabendo isso, nós vamos ter a seguinte noção. O que é uma corrente elétrica? A corrente elétrica é o movimento dos elétrons. É o movimento dos elétrons em direção aos prótons. Por quê? Lembra daquela questão dos opostos se atraem? Então, beleza. O elétron, ele quer se ligar no próton, porque aí os dois vão ficar estáveis. E o próton quer se ligar no elétron, porque aí ele fica estável também. Então, a corrente vai ser a movimentação do elétron para chegar no próton e ficar suave. Beleza. Esse é o ponto que eu quero que vocês guardem. O meu impulso nervoso, ele vai funcionar com esses princípios. Só que para ele funcionar, eu vou precisar do quê? Eu vou precisar da maldita, cara. Aquela coisa que a gente fala sempre na aula de membrana plasmática e nunca explica direito. Bomba de sódio e potássio. O meu neurônio vai permitir o impulso nervoso passar, ele vai permitir essa corrente elétrica através da mudança na concentração de dois íons que tem aqui. De forma que o sódio... Opa, perdão, aqui está invertido. Aqui está invertido, perdão. O potássio, o sódio, ele vai sair no primeiro momento e entrar no segundo momento. E o potássio, ele vai entrar no primeiro momento e vai sair no segundo momento. Beleza. Vou pegar essa partezinha do meu neurônio e vou dar um zoom nela. Vou olhar a membrana plasmática desse meu neurônio. A membrana plasmática desse meu neurônio, ela pode estar em 3 estágios. Ela pode estar em repouso, ela pode estar despolarizada ou ela pode estar repolarizada. Daqui a pouquinho a gente vai ver que um ciclo desses 3 estágios é o impulso. Tá, mas calma aí. Olha só, no meu potencial de repouso, o que vai estar acontecendo aqui a todo momento? Desenhei aqui a minha membrana. Lembra, a minha membrana são 2 camadas, né? Então, uma camada da membrana, outra camada da membrana. Daqui para cima é o meio extracelular, é o meio de fora do neurônio. Daqui para baixo é o meio intracelular, ou seja, o meio de dentro do neurônio. Tranquilo. A todo momento, o meu neurônio vai ficar fazendo trocas com o meio. Que trocas? A todo momento, uma proteína da membrana do neurônio vai ficar pegando 2 íons de potássio e mandando esses 2 íons para dentro. E ele vai ficar pegando 3 íons sódio de dentro e mandando para fora. Então, essa troca ela acontece a todo momento. O meu neurônio está bombeando 2 potássios para dentro e 3 sódios para fora. Show de bola. O que isso vai acontecer? Ué, vamos entender, ó. Aqui fora está perdendo 2 cargas, mas está ganhando 3. Então, ó, se você perde 2, mas ganha 3, no final das contas, quanto que é o seu saldo? 1 positivo, não é? 1 positivo. Então, a gente vai falar que a parte de fora do neurônio é positiva por isso. Ó, tá perdendo 2 cargas e tá ganhando 3, o saldo fica positivo. Beleza. E aqui dentro? Dentro do meu neurônio, tá ganhando 2, mas tá perdendo 3. Então, dentro do meu neurônio é o contrário. Eu estou ganhando 2 cargas, mas eu estou deixando 3 cargas irem embora. Então, na parte de dentro, o meu saldo vai ficar quanto? -1. Né?
estou ganhando 2, mas estou perdendo 3, no final das contas eu perco uma carga. Então, dentro do neurônio, eu sempre vou ter um ambiente negativo. Ok? Fora positivo, dentro negativo. Tranquilidade. Esse é o padrão. Na hora que o meu neurônio pega um estímulo nervoso, eu falei para vocês que esse estímulo nervoso é corrente elétrica. Esse estímulo nervoso vai virar o quê? Elétron, cara. O meu neurônio pega o estímulo, transforma esse estímulo em elétrons. E aí eu pergunto para vocês, elétron é atraído por quem? Próton. Elétron é atraído por carga positiva. Então, no momento que chega o estímulo nervoso, o que acontece? O meu neurônio ele vai precisar trocar a sua composição. Porque agora, na região do corpo celular dele, você tem o quê? Você tem os elétrons ali. Tendo os elétrons ali, a única coisa que vai chamar esses elétrons para o axônio é se o meu axônio ficar positivo. Então, beleza. Na hora que o neurônio percebe que chegou o estímulo nervoso, o que ele faz? Ele manda todo o sódio que estava lá fora para dentro de novo. Ó, agora não tem nada saindo dele, só vai ter coisa entrando. Se só tem coisa entrando, o que acontece? Ó, o meu meio de dentro está só ganhando carga e ele fica positivo. Na hora que o meu meio de dentro fica positivo, o que acontece? O axônio chama o impulso nervoso. O axônio atrai aquela corrente elétrica do impulso nervoso e o impulso nervoso passa por ele. Porque ele vai sendo atraído pelas cargas positivas. Depois que o impulso nervoso passar, beleza, ó, o impulso já passou. Então o meu neurônio ele não precisa mais criar o ambiente para o estímulo, porque ele já foi. O estímulo já está lá na frente. Então eu não preciso mais ser atrativo para ele. Então depois que o estímulo passou, o que o meu neurônio faz? Ele volta ao estágio de normalidade. Como que ele volta ao estágio de normalidade? Ele pega agora todo aquele potássio que tinha entrado no começo e manda aquele potássio embora. Agora, como aqui dentro só está perdendo carga e lá fora só está ganhando carga, ó, eu volto a ter o meio de fora positivo e o meio de dentro negativo. Sempre que esse ciclo se repete, passou um impulso nervoso pelo neurônio. Quando recebemos eletricidade fora, é por causa disso que o músculo contorce sozinho? Sim. Sim. Por causa disso e por causa de algumas outras coisas. Mas é basicamente isso. Tá? A tendência do músculo de fechar, né? Tem gente que fala, cuidado quando você vai na cerca elétrica, porque se você botar a mão e receber o choque, o que acontece? O músculo contrai e você fecha, e você fica tomando choque por mais tempo. Tem a ver com isso também. Beleza? Então, ó, é o que eu falei. Pode não ser a coisa mais fácil do mundo. Mas, se a gente olhar com carinho, dá para entender por quê. Eu vou receber um estímulo, vou transformar esse estímulo em corrente elétrica. Eu vou ter que atrair essa corrente elétrica para o axônio. Eu só vou conseguir atrair essa corrente elétrica para o axônio se o meu meio interno for positivo. Porque se o meu meio interno continuasse negativo, a corrente elétrica não ia ser atraída, ela ia ficar no corpo celular. E se o estímulo ficar preso no corpo celular, ele não adiantou de nada para mim. Ok? Então o meu impulso ele vai ser uma sucessão de potencial de repouso, despolariza, repolariza, potencial de repouso, despolariza, repolariza. Isso vai ficar acontecendo a todo momento. Tranquilo? Quando o meu estímulo chega e o meu neurônio precisa se tornar positivo de dentro, ele pega todo o sódio que estava mandando para fora e vai direto para dentro. Depois que o impulso passou por ele e que ele não precisa mais ficar positivo, ele pega todo o potássio que tinha entrado aqui no começo e manda para fora. Essa é a tal da bomba de sódio e potássio. Essa é a menina que a gente fala tanto. Transporte ativo, por quê?
gasta ATP, gasta energia. Por isso que o simples fato de você estar acordado gasta energia para você. A gente pode não perceber, mas todo momento nós estamos ouvindo alguma coisa. Nós estamos ouvindo um barulho. Ou simplesmente, cara, todo momento que você está com o olho aberto, você está recebendo estímulo luminoso. E aí você está recebendo estímulo luminoso a todo momento, isso daqui está acontecendo sempre. Se isso daqui está acontecendo sempre, você está perdendo energia sempre. Por isso que a gente precisa de períodos de sono. Porque no sono você coloca os seus estímulos lá embaixo. Se você coloca os seus estímulos lá embaixo, você não tem tanta perda de energia assim da sua porção neuronal. Ok? Se eu pudesse traduzir tudo isso num gráfico, porque um gráfico ajuda a gente pra cacete, seria isso daqui. Daqui a pouquinho eu volto lá naquela imagem. Senhor, não entendi porra nenhuma. Calma aí. Eu vou ter o meu neurônio em repouso quando o potencial de membrana dele for um potencial específico. Vocês já viram a parte de eletricidade com o Vitor? Vocês vão entender que para eu criar uma corrente elétrica, para eu fazer uma corrente elétrica sair do ponto A e chegar no ponto B, eu preciso ter uma DDP. Eu preciso ter uma diferença de potencial. Essa diferença de potencial da minha membrana em repouso, ela é menos 70 milivolts. Então é um valor. É um valor X que para a biologia não vai ser tão interessante assim. Beleza. Recebi o meu estímulo. Esse estímulo ele precisa ser maior que essa linhazinha verde aqui. O limiar. O limiar vai ser o quê? Vai ser a corrente mínima que o meu impulso precisa ter para ativar o neurônio. Às vezes nós recebemos estímulos que a gente nem percebe. Então, tipo, às vezes vem uma pessoa e toca em você de uma maneira tão suave que você não percebeu que ela encostou. Por que ela não percebeu que você encostou? Porque o estímulo não foi transmitido. Se ele não foi transmitido, é porque a corrente elétrica que aquela pessoa gerou em você não foi suficiente para desencadear isso tudo. Os estímulos que são suficientes para desencadear isso tudo, eles vão passar desse limiar. E aí, se ele passa desse limiar, se o impulso tem a capacidade de romper esse valor, aí ele vai forçar o meu neurônio a ficar negativo para o impulso passar, e aí depois que esse impulso passar, ele volta a ficar positivo no seu potencial de repouso de novo. Aqui a gente vê bastante coisa, como por exemplo, você tem animais que enxergam muito melhor que a gente. Você tem os animais noturnos, por exemplo, o morcego, você tem a coruja, que eles enxergam muito melhor que a gente no escuro. Então, peraí, com uma capacidade de luz menor, eles têm uma formação de imagem melhor. Por quê? O neurônio do olho deles é mais sensível, então o limiar dele para a luz é mais baixo que o nosso. Por que você tem indivíduos que escutam melhor? Indivíduos eu vou falar animais, tá? Por que você tem animal que escuta melhor? Porque a sensibilidade do neurônio que ele tem no ouvido é menor. Então, um som menor já vai ser capaz de desencadear todo esse processo. No ser humano, a gente tem um limiar pronto no menos 55. Qualquer estímulo que eu receber maior do que isso, vai forçar aquela troca no meu neurônio. E aí, se força aquela troca no meu neurônio, a corrente elétrica passa. Se não forçar essa troca do meu neurônio, a corrente elétrica não passa. Então aqui, só para vocês verem, que eu coloquei de uma maneira geral no outro slide, mas eu não vou despolarizar e repolarizar o neurônio inteiro. Isso vai acontecendo de acordo com regiões. Então, o meu estímulo nervoso foi pego aqui no dendrito. A primeira parte é eu fazer a polarização do começo do axônio.
Tá? Então, esse começo do axônio vai chamar a corrente elétrica para cá. E aí a corrente elétrica vai passar por aqui. Depois que a corrente elétrica passar por aqui, aí eu vou fazer a troca da próxima porção. E aí a próxima porção vai continuar chamando essa corrente elétrica para cá. E aí depois a próxima porção. Então isso vai acontecendo de forma ondulatória. Eu vou mudando a carga do meu neurônio de acordo com a corrente elétrica vai passando. Então não é que tudo fica positivo, não. Uma parte fica positiva, o impulso passa. Outra parte fica positiva, o impulso passa. Outra parte fica positiva, o impulso passa. E por aí vai. No final das contas, ainda acontece um negocinho aqui, ó. Esse gráfico representa um impulso nervoso completo. Então veja, o meu neurônio estava suave em repouso, recebeu um estímulo que foi forte o suficiente para ele mudar o seu meio interno e ficar positivo. Esse estímulo nervoso já terminou de passar, ele está voltando à sua composição normal. E aqui no final, o que acontece? A sinapse. Ele pega esse estímulo, joga para outro. Pegou o estímulo, jogou para outro neurônio. Nós temos aqui uma quarta parte, que seria a hipersensibilização, a hiperpolarização. Se vocês verem, o valor aqui ele vai um pouco mais embaixo do repouso. E aí o meu neurônio volta ao potencial de repouso só aqui no final. Por que isso? Para eu dar um respiro para o neurônio. Tá? Para eu fazer esse meu neurônio descansar um pouquinho. Se a minha curva terminasse no potencial de repouso, ele já ia emendar instantaneamente outro impulso nervoso. Indo lá embaixo e levando alguns milissegundos para voltar ao normal, esse meu neurônio ele meio que dá uma respirada, sabe? Ele puxa um arzinho antes de fazer o próximo. Se eu não tivesse essa puxada de ar, se eu não tivesse esse sossego no meu neurônio, a chance de sobrecarregar o neurônio seria muito grande. E aí, um neurônio sobrecarregado, ele pode sofrer alguma lesão. E aí, como nós falamos, né? Lesão de neurônio, fudeu, não tem cura. Beleza? Então, muito bem. Peguei meu estímulo. Esse estímulo que eu captei aqui, esse estímulo que eu captei na ponta do meu dedo, vai passando de um neurônio para o outro através de impulsos nervosos. Percorre o meu neurônio num impulso nervoso. Agora, e quando ele termina o neurônio aqui da ponta? E ele precisa passar para o segundo neurônio. Aí vai acontecer o fenômeno da sinapse. O que é o fenômeno da sinapse? Agora, vejam o que eu estou fazendo. É a transmissão do impulso nervoso através de neurônios diferentes. Agora, aquele impulso que foi transportado do dendrito para o axônio de um neurônio, ele vai precisar sair do axônio desse neurônio e chegar no dendrito do neurônio seguinte. E aí, no neurônio seguinte, acontece o impulso de novo. Até que chega no final, chegou no final, sinapse. E aí você vai ficar fazendo essa troca. Impulso, sinapse, impulso, sinapse, impulso, sinapse, até chegar no seu sistema nervoso central. Professor, os neurônios não se regeneram, né? Ou seja, desde quando você nasceu até a morte é o mesmo, exatamente, é o mesmo neurônio. É a mesma célula. É a mesma célula. Por isso que tem gente que fala que conforme você vai envelhecendo, a sua capacidade cognitiva vai ficando um pouquinho menor. Né? Porque o seu neurônio, bicho, vai estar cansado. O seu neurônio vai estar bastante usado. Né? Então, as pessoas que têm uma idade um pouco mais avançada, elas não têm a mesma capacidade cognitiva de um adolescente. Por isso, o neurônio vai sendo usado. Bom, essa passagem, o que faz o neurônio se lesionar? Bom, várias coisas, né? Pode ser um choque. Um choque que eu digo, um choque mecânico, né? Uma pancada mecânica. Pode ser uma falha em alguns dos seus componentes.
né? Lembra, neurônio não sofre divisão. E pode ser também uma lesão química, né? Às vezes ele não consegue mais fazer essa troca. E aí, se o neurônio não consegue mais fazer essa troca, ele não passa o impulso nervoso e aí ele é considerado como um neurônio lesionado. Tá? A lesão do neurônio é tudo que impede o impulso nervoso de passar. Dizem que quando ouvimos um zumbido de ouvido é a morte de um neurônio. É verdade? Porra, se for assim eu tô fudido, mano. Porque meu ouvido é um zumbido só, cara. Não, não é verdade não. A questão do zumbido no ouvido isso geralmente está associado com você receber estímulos muito altos. Então, a pessoa que escuta música lá no talo, ou a pessoa que, sei lá, me entendam, semana passada aconteceu aquela tragédia lá no Líbano, né? Então, imagina uma pessoa que estava muito próxima daquela explosão. Com toda a certeza do mundo, ela teve um prejuízo auditivo. Porque os neurônios da região do ouvido dela receberam um estímulo que foi tão forte, um estímulo que foi tão potente, que eles perderam um pouquinho do potencial de membrana deles. E aí os estímulos da região auricular da pessoa, eles já não são passados do mesmo jeito. O estímulo da região auricular da pessoa que tem esse zumbido de ouvido, da pessoa que presenciou um estímulo muito grande, eles meio que ficam descalibrados. E aí, ficando descalibrados, o impulso da audição também não fica o mesmo. É perda da audição por quê? Porque vai ficando mais, né, você vai precisando ouvir as coisas um pouco mais altas sempre. Mas aí também é uma questão de costume, né? Conforme você está mais acostumado a ouvir sons muito altos, você acostuma o seu ouvido com estímulos maiores, né? Então a pessoa que escuta música lá em cima, a todo momento ela está fornecendo para o ouvido dela o que? Um estímulo muito grande. Então os neurônios do ouvido dela se acostumam com aquele estímulo muito grande. Quando ela volta a ouvir a música num som menorzinho, ela já fala, nossa, está muito baixo. Porque ela acostumou com o som lá em cima. Ela acostumou com aquele tipo de estímulo. Mas o zumbido não tem nada a ver com morte. Tá? O zumbido não tem nada a ver com morte de neurônio, não. Bom, como que eu vou passar agora essa informação? Como que eu vou passar o bastão? Como que eu vou passar o bastão de um neurônio para o outro? Sinapses. Show! Aqui, o que vai acontecer? Eu vou precisar ter um espaço. Eu vou precisar ter um espacinho entre um neurônio e outro. Por mais que em todas as fotos, em todos os esquemas, os neurônios pareçam grudadinhos, ou seja, o axônio desse com o dendrito desse grudado, não tá. Tem um microespaço entre um neurônio e outro que nós vamos chamar de fenda sináptica. E é lá no meio que a mágica vai acontecer. Antes da gente explicar a mágica, nós precisamos entender que tem dois tipos de sinapse. A minha sinapse pode ser química ou pode ser elétrica. Antes de mais nada, caguei para a sinapse elétrica. Ela não vai aparecer para vocês. O importante é a sinapse química. Por quê? Ela vai tratar de neurotransmissores. Ela vai tratar de droga. Ela vai tratar de álcool. Aqui que vai cair as perguntas de vocês. Seguinte, na minha sinapse química, como que vai acontecer? Então, ó, peguei aqui dois neurônios. Aquele neurônio que recebeu o meu estímulo lá no começo, teve um impulso nervoso, esse estímulo passou por ele e chegou no axônio. Agora, ó, eu preciso passar para o outro. Se eu pegar essa regiãozinha aqui e der um zoom, eu vou ver isso daqui. Ó. Essa minha porção é o finalzinho do axônio desse daqui. E essa minha porção é o início do dendrito desse daqui. Show de bola, ó. A minha corrente elétrica, bicho, tá vindo a milhão.
desse meu neurônio que eu vou chamar de pré. Pré o quê? Pré-sináptico. Então, o neurônio da onde o estímulo está vindo é o neurônio pré-sináptico. O neurônio para onde o estímulo está indo é o neurônio pós-sináptico. Então, vamos guardar aqui esses nomes. Tranquilo. Conforme essa eletricidade vai percorrendo o neurônio, ela vai meio que ativando umas vesículas que existem dentro dele. Umas vesículas com umas substânciazinhas que são produzidas dentro do próprio neurônio. Então, ó, conforme o estímulo vai chegando aqui no final, essas vesículas com as substâncias químicas vão se aproximando da região terminal do neurônio. Na hora que a vesícula se junta com a membrana, eu vou ter a liberação desses meus compostos químicos. Esses meus compostos químicos são os tais do neurotransmissor. O que eles vão fazer? Eles vão criar todo um ambiente favorável aqui. Para quê? Para que aquela eletricidade que está vindo no meu neurônio pré-sináptico, ela literalmente dê um pulo. Porque se eu tivesse um espaço vazio entre um neurônio e outro, o estímulo não vai passar. Tá? A corrente elétrica não tem a capacidade de se propagar no nada. Então, o meu neurotransmissor nada mais é do que um composto químico que vai permitir o impulso nervoso passar de um neurônio para o outro. Só isso, professor? Só isso. Ponto final. Essa é a definição de um neurotransmissor. É uma substância química produzida no neurônio que vai atuar na fenda sináptica, tornando ela um meio propício para o impulso nervoso e do meu neurônio pré-sináptico para o meu neurônio pós-sináptico. Só isso, cara. Então, eu vou encher essa minha fenda de neurotransmissor. Esses neurotransmissores vão fazer com que a corrente que chegou aqui passe para o outro neurônio. Na sinapse elétrica, eu ia ter um canalzinho aqui. Eu ia ter toda uma modificação especial no neurônio, eu ia criar literalmente um tubinho, essa minha corrente ia passar. Não me interessa, não quero saber. O meu negócio é neurotransmissor. Por quê? Aqui mora a nossa questão. No meu outro neurônio, ou seja, no dendrito daquele meu outro neurônio, se vocês perceberem, eu tenho umas estruturazinhas diferentes, que nós chamamos de receptores, ou neuroreceptores. Esses neurotransmissores, eles não podem ficar aqui para sempre. Eles não podem ficar na minha fenda sináptica para sempre. Porque senão eles começariam a reagir com eles próprios, principalmente, mas com alguma outra coisa que poderia ter aqui no meio. Não seria interessante. Então, ó, os meus neurotransmissores sempre vão ter um receptor de destino. Aqui, gente, é um ponto que vocês têm que prestar atenção. Aqui é um ponto onde vocês precisam se ligar. Por quê? Quando eu mexer com o receptor do neurotransmissor, aí vai me dar um problema. Eu tenho uma série de neurotransmissores no meu corpo. E quase todos os neurotransmissores estão associados com o quê? Com uma sensação. Por exemplo, existem neurônios que produzem um neurotransmissor que chama serotonina. Na hora que o neurônio que produz a serotonina dentro dele vai passar um impulso nervoso, o que acontece? Ele enche essa minha fenda sináptica de serotonina. Quando o meu corpo percebe a presença de serotonina, eu tenho aquela sensação de, felicidade. Então, os neurotransmissores, eles são substâncias químicas que, primeiramente, servem para transportar o impulso nervoso, mas, num segundo plano, eles fazem o quê? Eles dão uma sensação para o meu corpo. Um outro, por exemplo, a dopamina.
A dopamina é um neurotransmissor que te dá uma sensação de relaxamento. Então, o neurônio que tem a capacidade de produzir a dopamina, na hora que ele libera a dopamina na fenda, você fica mais relaxado, você fica mais suavão. Existem outros tipos? Existem outros tipos. A gente pode entrar agora na conversa de um neurônio ser, de um neurotransmissor, ele ser estimulatório ou ele ser inibitório. Como assim? O meu neurotransmissor, ele pode fazer o quê? Ele pode propagar um impulso nervoso e falar, beleza, manda mais. Se o meu neurotransmissor propagar um estímulo nervoso e falar, mano, pode mandar mais, ele é um neurotransmissor estimulatório. Como é o caso da serotonina, como é o caso da dopamina, como é o caso da ocitocina, que é o hormônio do amor, o pessoal fala, né? Então, esses neurotransmissores, o meu corpo entende o recado como pode mandar impulso nervoso. Só que eu tenho também neurotransmissores que são inibitórios. Ou seja, a partir do momento que eles são jogados aqui na minha fenda sináptica e eles se ligam no receptor, eles viram assim para o corpo e falam, viu, deu por hoje. Não precisa mais mandar impulso nervoso. Um muito conhecido que nós temos é um neurotransmissor que chama GABA. G-A-B-A. Esse GABA, gente, é o neurotransmissor do cansaço. Conforme o meu corpo vai liberando GABA ao longo do dia, ao longo dos impulsos nervosos que ele vai fazendo, os receptores GABA vão ficando cheios. Na hora que os receptores GABA ficam cheios, o que o meu corpo entende? Mano, essa pessoa está cansada. Essa pessoa precisa descansar um pouco, essa pessoa precisa parar, essa pessoa precisa dormir. Então, olha só, é um hormônio inibitório, não é? Porque a partir do momento que ele chega numa concentração, ele vira e fala, viu, não manda mais nada não. Só que não é um hormônio ruim. É esse hormônio que, por exemplo, controla o meu ciclo de sono. O meu ciclo de períodos de que eu preciso dormir e eu posso estar acordado é controlado pela quantidade de GABA que eu tenho aqui dentro. Beleza? Então, aqui estão os meus neurotransmissores. Aqui está uma coisa muito importante e agora eu posso falar sobre curiosidades. Vocês já perguntaram por que café tira o sono? Porra, café deixa acordado pra caralho, tudo mais, todo mundo fala essa palhaçada toda. Por quê? A cafeína age no sistema nervoso. A cafeína, ela vai se ligar a neurotransmissores relacionados ao cansaço.